Abençoados, eu sou Ferreira Guimarães e esta é mais uma reflexão teológica cristã cultural. Nesse vídeo estaremos fazendo abordagem no livro Dom Quixote em relação à passagem bíblica que está em Marcos, no capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 29, que nos ensina o seguinte: Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhe ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. E naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um demônio gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cala-se e saia dele", respondeu Jesus. O demônio sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam aos outros: "Que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os demônios imundos ele dá ordem, e eles lhe obedecem." Aleluia, as palavras do Senhor. Don Quixote de la Mancha, Don Quixote de la Mancha em castelhano, é um livro escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes. O título e ortografia originais eram do El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, o Cavaleiro da Triste Figura. Sua primeira edição, publicada em Madrid no ano de 1605, é composta por 126 capítulos divididos em duas partes. A primeira surgida em 1605 e a outra em 1615. A coroa espanhola patrocinou uma edição revisada em 4 volumes a cargo de Joaquim Ibarra. Iniciada em 1777, concluiu-se em 1780 com tiragem inicial de 1.600 exemplares. O livro surgiu em um período de uma grande inovação e diversidade por parte dos escritores ficcionistas espanhóis. Parodiou romances de cavalaria que gozavam de imensa popularidade no período. E na altura de Dom Quixote já se encontravam em declínio. Nesta obra, a paródia apresenta uma forma invulgar. O protagonista, Dom Quixote, já de certa idade, entrega-se à leitura desse romance, perde o juízo, acredita que tenham sido historicamente verdadeiros e decide tornar-se um cavaleiro andante. Por isso, parte pelo mundo e vive seu próprio romance de cavalaria. Após providenciar um cavalo, Rocinantes, Rocin, em espanhol, pileca, fraco e pequeno, Pangaré, e também de posse de uma armadura, uma verdadeira lata velha, o cavaleiro inicia sua aventura medieval. Imitando os heróis do romance, Dom Quixote vai à luta para defender a honra e provar o seu amor por Dulcinea de Toboso, uma nobre donzela imaginária, inspirada em uma paixão da juventude. Triste por ser impedido de prosseguir seu objetivo, o cavaleiro escreve uma carta para sua amada, tadinho, inocente. Prometendo glória e dinheiro, Quixote convence a Sancho Panza a se tornar o seu escudeiro nas próximas aventuras em busca de vingança, transformando obstáculos banais em gigantes exércitos de inimigo. Dom Quixote é surrado e derrotado por diversas vezes. Sancho Panza batizou Fidalgo Quixote de Cavaleiros da Triste Figura após muitas aventuras imaginárias que resultaram até na perca dos próprios dentes. Dom Quixote é levado para casa, mas persiste na sua fantasia de cavalaria. Misturando fantasia com realidade, Dom Quixote se depara com um simples albergue, o qual imagina como um castelo pertencente a cavaleiros disposto a ordená-lo. Assim protege o lugar durante toda a noite. Certa feita, ao avistar um grupo de camponeses, supõe que se trata de inimigos e o ataca. Depois de uma falsa sagração, Don Quixote é expulso do albergue pelo dono, que
que o informa que ele já é um cavaleiro. Embora ferido, retorna para casa satisfeito pela sua pseudo-conquista. Em uma de suas lutas, Dom Quixote passa por 2 sacerdotes que carregavam a estátua de uma santa. Imagina que estava diante de 2 feiticeiros sequestrando uma princesa e, como um herói, decide atacá-los para salvá-la. Em suas fantasias, sempre controversas pela realidade, são acompanhadas por seu companheiro e fiel escudeiro Pança, que tem uma visão mais realista e tenta trazer Quixote à realidade. Na segunda parte da obra, o Cavaleiro da Triste Figura está de volta às aventuras. No meio de suas andanças, encontra o Cavaleiro dos Espelhos, que está disposto a duelar com quem discordar que a sua amada é a mais bela da terra. Triste engano. Para defender a honra de Dulcinea, Dom Quixote enfrenta o adversário e pela primeira vez sai vitorioso. Ganhou uma, Dom Quixote. Contudo, o Cavaleiro dos Espelhos era, na verdade, Sansão Carrasco, um amigo do fidalgo que estava tentando tirá-lo daquela vida de cavalaria. No livro há um período emblemático em que Dom Quixote, ao chegar a uma planície, confunde cerca de 30 moinhos de vento com um gigante decidido a enfrentá-lo sozinho. Sancho, seu escudeiro, ainda tenta alertá-lo da ilusão, mas Quixote insiste e parte para o ataque a um dos moinhos, sendo derrubada juntamente com seu cavalo Rocinante, o Pangaré, por uma das pás. Em seguida, Chance vai ao socorro do seu mestre e o questiona sobre como pôde cometer tamanho engano. Quixote responde, insistindo na ilusão, que aquilo é uma obra do mago Friston, que tinha transformado os gigantes em moinho para impedir a sua glória. Esse episódio é a origem da expressão popular lutar contra moinhos de vento, no sentido de atacar inimigos imaginários ou de realizar esforço em vão. Certa feita, Quixote, a caminho de Barcelona, encontra o Cavaleiro da Lua Branca, afirmando a beleza e a superioridade da sua amada. Por amor a Dulcinea, aceita duelar, caso perdesse, voltaria para casa. Mais uma vez é vencido diante de uma multidão. Seu adversário é mais uma vez Sansão Carrasco, tentando salvá-lo das suas fantasias. Envergonhado, o Cavaleiro da Triste Figura volta para casa e fica doente e deprimido, e já próximo à sua morte recupera sua sanidade e pede perdão à sobrinha e a Santo Pancho, que permanecem ao seu lado até seu último momento de vida. Abençoado, Dom Quixote é considerado a grande criação de Miguel de Cervantes e já foi escolhido como a melhor obra de ficção de todos os tempos. Talvez seja. Dom Quixote é uma obra considerada por muito difícil de ler, por tratar de uma temática que não se aproxima do cotidiano nem do popular. A narrativa acaba apavorando e estimulando os próprios leitores. Quiçá, pode ser. A obra é apontada como o primeiro romance moderno, influenciando vários autores das gerações seguintes, e é considerada a maior literatura espanhola e o segundo livro mais lido da história. Com todo respeito aos estudiosos literários, nesse sentido eu tenho as minhas dúvidas, mas a plena certeza de que o livro mais lido do mundo é a Bíblia Sagrada, sendo amada ou odiada. Abençoado, conta a história de Quixote apresentada sob a forma de novela pseudo-realista, que ao regressar ao seu povoado percebe que não está perto nem de ser um herói, mesmo porque não existe heróis perfeitos, nem Batman, nem Super-Homem, nem Homem de Ferro, nem He-Man. Cervantes certamente não entenderam a história real do verdadeiro herói, Jesus, que veio do outro lado do universo, que venceu até mesmo a morte, ressuscitou e tomou a chave das mãos do eterno derrotado Satanás, que um dia quis ser igual a Deus, enganou grande parte dos filhos de Deus. Então ficamos perdidos na eternidade, além do tempo Cronos, mas graça
A infinita misericórdia de Deus, que traçou um plano de salvação, e Ele mesmo veio buscar-nos como Deus homem, o Emanuel, o valente dos valentes, o Senhor dos exércitos celestiais, mais que um cavaleiro errante, mais que um herói, que voltará para vencer e reinará eternamente com sua eclésia, sua igreja imaculada. Aleluias! Amém ou não amém? Eu sou Ferreira Guimarães, a voz do invisível social e eclesiástico.